como escolher as cores dos MDFs do teu projeto. Se você já ficou com alguma dúvida na hora de escolher qual é a especificação de MDF, será que esse que é um pouco mais bege, esse que é um pouco mais acinzentado, qual o melhor para o meu projeto e combinar ele com o madeirado, qual o melhor, qual o pior? Calma, nesse vídeo eu vou te ensinar um passo a passo para que você nunca mais fique com dúvidas na hora de escolher a composição de cores do teu projeto. Primeira coisa que a gente precisa definir é entender se você vai trabalhar com contrastes ou com semelhanças. Não precisa definir agora, mas tenha em mente se você vai querer, por exemplo, trabalhar sempre com tons semelhantes ou se você vai ter algum contraste, como por exemplo, uma composição que eu separei aqui, seria de talvez trabalhar com o MDF azul e um puxador rosa, por que não? Essa é uma composição por contrastes. Ou então, se a gente vai trabalhar com uma composição por semelhança, talvez um MDF que vá ter esse fundo mais puxado para o bege, com um puxador dourado, com um MDF que vai trazer essa composição ainda mais para o tom quente, ou a gente vai quebrar isso. Calma que a gente vai ver tudo isso ao longo desse vídeo. Segunda coisa que você vai fazer é escolher uma cor de metal. Isso mesmo, não importa se você vai utilizar metal, se você vai utilizar metalon, se você vai utilizar ali no puxador, escolha uma cor de metal. Por exemplo, se você vai querer trabalhar ou com um inox, um material que vai ter ali a cor prata, ou então se você vai ter um tom de dourado, ou se você vai ter um tom de rosa nesse metal, defina qual é esse tom de metal, porque ele vai também trazer o restante da tua composição. Vamos supor aqui que eu escolhi esse meu tom de dourado. Tá vendo que ele é um dourado brilhoso, polido? Talvez esse dourado brilhoso e polido não case muito bem com esse MDF aqui, que é um MDF que ele tem brilho, ele tem reflexo. Olha só, você tá vendo? Ele é como se fosse um vidro aqui mesmo. Ele tem essa ideia de ser uma laca-brilho. Se a gente coloca um material que tem brilho com outro material que tem brilho, talvez isso fique too much. Eu, para minha composição, prefiro então trabalhar com esse MDF que tem brilho e o metal no tom acetinado, nesse tom escovado, ou então trabalhar com o MDF sem brilho e o material ali, o metal que tem brilho. Vamos supor que então eu escolhi esse tom de dourado aqui, ó. É o tom de dourado que vai para esse tom mais escovado e esse MDF vai ser o meu material base. Esse material base não necessariamente quer dizer que vai ser um material neutro, mas ele é um material que você vai utilizar na maioria do mobiliário, ou seja, pode ser o MDF branco, o MDF cinza, o MDF bege, então o MDF azul vai ser a base do teu mobiliário. Aqui a gente já tem, então, o tom de metal, o material base, e eu vou escolher o que agora? Eu vou escolher um material que a gente chama de material fantasia, um material que vai me remeter, ou pode ser também, uma madeira, uma pedra, um tecido, algum material que vá trazer textura, que vá trazer algum tipo de relevo também para esse teu projeto. Aqui eu escolhi, por exemplo, esse meu MDF, que é um MDF que tem esse acabamento que ele puxa um pouco para esse tom mais avermelhado, tá vendo? Por que que eu escolhi esse MDF? Porque eu já tenho o tom quente no metal, no MDF, e agora também no meu madeirado. Olha só, no momento que eu crio essa composição. Bruna, e se eu não gostei desse madeirado? Não tem problema. Mas olha só, no momento em que eu escolho talvez esse outro madeirado, tá vendo como a gente não tem contraste entre o que é liso e o que é o madeirado? Talvez, se for uma ideia do meu projeto, eu possa seguir com essa composição. Ou então, se talvez eu escolhesse um outro MDF também madeirado, só que como esse, que vai puxar mais para o alaranjado, um MDF que tem aqui um tom ainda mais quente. Olha só, tá vendo como eu aqueço bastante essa minha composição? Nada impede que você tenha essa composição. Eu, Bruna, particularmente, gosto de um MDF mais neutro, que vai trazer esse tom quente, mas que não vai gritar tanto. Será que ficaria legal, talvez, um mais acinzentado? Talvez ficasse, mas tá vendo que ele briga um pouco com o meu tom de dourado? Por quê? Porque ele tem um fundo mais cinza, que vai compor muito mais com uma outra composição, talvez com uma composição de um metal para o tom prata, um material base no cinza e um MDF acinzentado.
Olha só essa composição que bonita que ficou. Ficou imponente, ficou elegante, mas não necessariamente a gente está trabalhando com materiais do mesmo tom. Bruna, se eu quisesse talvez trabalhar com total contraste, pode. Por que não eu utilizar como material base um tom de azul e utilizar um material fantasia como um tom que vai remeter a uma textura de tecido e talvez utilizar aqui mais um material fantasia madeirado, só que com um metal rosé. Por que não? Isso pode ficar muito bonito, com certeza. Só que nessa composição eu também posso encaixar aqui um metal que vá para o tom prata. E eu também posso encaixar nessa composição um metal que vá para o tom de dourado. Por quê? Porque a minha composição está aqui trabalhando justamente com contrastes já nas cores, já nas texturas. Se eu entro com contraste no metal, isso não tem problema. Por isso que eu falei que a primeira coisa que você precisa definir de fato é a tua ideia, a tua intenção, se você quer trabalhar com contraste ou com semelhança na hora de escolher essas cores. Depois de um tempo de fazer vários projetos, várias composições, eu já consigo bater o olho e saber se aquele MDF vai combinar com esse ou com aquele outro, ou então se esse MDF tem um fundo amarelo, um fundo mais avermelhado, um fundo mais acinzentado. Se você ainda não tem essa habilidade que a gente vai construindo depois de um tempo, eu quero que talvez você comece a treinar isso. Pegue, por exemplo, qualquer material cinza que você tenha. Pegue lá um material, não precisa ser um MDF, pode ser qualquer material. Coloque na tua frente. Veja se ele vai compor mais, por exemplo, com esse, porque a gente tem um material aqui com fundo mais acinzentado, ou se ele vai compor, ou seja, se ele vai se assemelhar mais com esse outro. Tá vendo que nesse caso a gente tem um contraste muito maior, porque aqui eu tenho algo mais cinza e aqui eu tenho algo mais avermelhado. Ó, tá vendo na minha unha? Que a unha mesmo tem aqui uma semelhança muito maior com esse MDF do que com esse outro. Olha o destaque que isso faz. Veja isso no teu dia a dia, para ver se de fato é a intenção que você quer para esse teu projeto. Talvez um MDF madeirado mais avermelhado vai cansar mais, ou então vai deixar ali o teu cliente, vai deixar esse ambiente muito mais instigante, muito mais acelerado. Por quê? Porque é um fator que a cor vermelha traz. Ah, Bruna, mas eu não estou utilizando vermelho no projeto. Tudo bem, mas veja, no momento em que eu chego aqui, ó, com a própria unha, ela vai compor muito mais. Ou seja, a gente tem um fundo avermelhado nesse MDF que não existe nesse outro MDF. Tá vendo? Olha como isso contrasta. E aí vai muito mais da intenção que você quer. Então agora vamos repassar qual é esse passo a passo para você nunca mais ficar em dúvida na hora de criar a composição. Primeira coisa, entender que você vai trabalhar ou por semelhança ou por contraste. O que você deseja para esse projeto? É um projeto que você quer mais impacto? Então talvez você vá trabalhar mais com contraste. Se é um projeto que você deseja algo mais acolhedor, mais aconchegante, um tom sobre tom, talvez você vá trabalhar mais por semelhança. Segunda coisa que você vai fazer é escolher um tom de metal. Não precisa ser necessariamente prata, dourado, cobre. Não, pode ser um metal que vá para um tom mais fechado, como por exemplo, um tom mais champanhe, como esse aqui dessa amostra, ou então um tom mais assim, o que você quiser. Eu quero que você entenda que cada material, cada metal vai ter ali o seu uso. Por exemplo, o dourado vai trazer uma sensação que esse tom aqui de champanhe não vai trazer. Qual é a sensação que você quer para o teu projeto? E esse tom você vai utilizar, seja em um perfil metálico, seja num puxador de destaque que você tenha, seja em algum detalhe de pintura metalizada que você vai ter, ou então mesmo que você não queira utilizar o metal, é importante para que você já se oriente se você vai partir para uma pegada mais quente, para um tom mais quente ou para um tom mais frio, a depender ali dos teus desejos. Terceiro ponto é, de fato, entender qual é o teu material base. Lembrando que material base não precisa ser material neutro, um material branco, um material cinza, bege. Pode ser rosa, azul, laranja, o material base do teu projeto, o que você deseja. Por exemplo, se eu estou fazendo uma cozinha que ela é verde, nesse MDF verde aqui, é o meu material base do projeto, que inclusive isso aqui fica belíssimo, com um puxador dourado, assim, ó, fica belíssimo, trabalhando com o quê?
contraste. Quarto ponto, então, é escolher quais são ou qual é o teu material fantasia, seja talvez compondo com a pedra que você vai utilizar no projeto, seja compondo talvez com o MDF madeirado, sempre constando e pensando nessa composição justamente nos tons que você escolheu. Se eu for pensar numa cozinha com tampo branco e os veios acinzentados, para qual caminho que eu vou seguir? Eu vou seguir talvez para uma cozinha mais acinzentada, porque talvez o próprio MDF que vá sair ali para um tom mais alaranjado não fique muito bem com uma cozinha com tampo cinza, entende? Mas pode ficar se você quiser um contraste. Ou então, se eu quiser um tampo que seja branco, um branco Paraná, por exemplo, que eu adoro, que tem os tons ali, a base branca, só que os veios são para o dourado. Isso fica belíssimo se a gente está trabalhando com uma composição de um MDF que vai puxar para um tom mais bege, como esse aqui. Por quê? Porque a gente vai estar trabalhando com uma semelhança, mas também dá para trabalhar com contraste. Então, nosso próximo ponto, então, seria montar essa composição com semelhança ou contraste, pensando no meu metal, no meu material base e quais são os materiais fantasia que eu estou trabalhando. Você vai trazer isso nos detalhes, por exemplo, no MDF Fantasia, em nichos, em detalhes mais do projeto e o restante pensar mais nesse material base. Ou então eu posso trabalhar com os armários inferiores de uma cor e talvez os superiores num tom mais madeirado para trazer um aconchego. Ah, não, Bruno, eu quero trazer um peso maior para a parte do armário inferior da cozinha. Tudo bem, então traz ali o peso maior, uma cor maior para essa parte de baixo e em cima talvez trabalhe com o metal. Lembre sempre, se eu estou trabalhando com dourado, por que não trazer ali um tom de espelho bronze? Ou então, por que não trazer um vidro reflecta bronze, que já vai trazer esse tom de acolhimento? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu quero que você me conte aqui nos comentários do YouTube mesmo, se você já tinha pensado em fazer a composição de materiais do teu projeto dessa forma. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve porque toda semana tem conteúdo para você que é arquiteto e designer de interiores, sobre projeto de marcenaria, sobre detalhamento, sobre a parte de precificação do projeto, tudo que você precisa para ser uma profissional completa. Eu vejo você no nosso próximo vídeo na próxima quinta-feira, sempre às 19 horas.